Fala pessoal, aqui é o quem fala, é o Conhecimento Pré-Histórico e no vídeo de hoje será os 10 maiores dinossauros que já existiram. Lembrando que nessa lista terá apenas uma regra, na verdade duas, mas tudo bem. Primeira regra que só valerão 4 dinossauros de cada grupo, de cada ordem. E isso para não virar uma festa de saurópodes. Além de que eu vou falar os 3 requisitos para entrar nessa lista, que são tamanho, ou seja, altura, comprimento em si, tamanho, peso e massa muscular. Serão os 3 atributos, 3 requisitos principais para estar entrando nessa lista. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Em 10º lugar, Edimontossauro. Em 10º lugar entra o nosso querido Edimontossauro. Ele pertence à ordem dos ornitópodes e da família dos hadrossauros. Ele foi um dos maiores dinossauros herbívoros de seu tempo. Ele viveu durante o Massutiano, de 23 a 66 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, na América do Norte. O Edimontossauro, segundo análises científicas aos seus fósseis, é estimado que ele teria um tamanho de 12 a 13 metros de comprimento e pesaria 3,5 toneladas. Porém, poderiam ter indivíduos que pesassem mais do que isso, e alguns pesando até as 7 toneladas. Em 9º lugar, para a surpresa de várias pessoas, entra o nosso querido Tiranossauro Rex. Ele pertence à ordem dos terópodes e à família Tyrannosauridae. Ele foi um dos maiores dinossauros carnívoros e o maior membro de sua família. Ele viveu durante a época Massutiana, de 74 até 66 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, na América do Norte. Segundo os fósseis do indivíduo Scott, o maior indivíduo descoberto, é estimado que seu tamanho chegaria até os 12,8 metros de comprimento. Alguns outros estudos apontam em 13 metros de comprimento, além de pesar de 8 a 10 toneladas, além de uma boa massa muscular também. Impressionante, que coloca muitos outros dinossauros carnívoros no chinelo. E em oitavo lugar, nós temos o maior predador da África, o Carcharodontossauro. Ele pertenceu à ordem dos terópodes, mesma ordem do T-Rex, porém ele pertencia a outra família, a Carcharodontosauridae. Ele foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram e briga diretamente pelo posto de maior membro de sua família. Ele viveu durante a época Cenomaniana, Albiana e Aptiana, de 120 a 94 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo no norte da África. Segundo os paleontólogos, analisando seus dentes e o crânio do indivíduo SGM-1, é estimado que seu comprimento seria de até 13,5 metros de comprimento, porém alguns outros estudos confiáveis indicam um tamanho superior, chegando até os 13,7 ou 14 metros de comprimento, além de um peso estimado entre 8,5 até 9,9 toneladas, uma boa massa muscular, a maior massa muscular da sua família, colocando ele em um patamar acima de todos os membros da sua família. E em 7º lugar, nós temos o maior predador da América do Sul, o Gigantossauro. Ele pertenceu à ordem dos terópodes e da família dos Cachalodontosaurídeos. Ele foi um dos maiores dinossauros carnívoros de todos os tempos e o maior ou um dos maiores membros da sua família, rivalizando diretamente em tamanho com o Carcharodontossauro e Merastes gigas. Porém, o Merastes gigas ficou de fora da lista. O Gigantossauro viveu durante o Albiano, de 115 até 99 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Segundo as estimativas, ele teria um tamanho estimado entre 13 a 14 metros de comprimento, sendo maior do que qualquer Tiranossauro Rex já descoberto. E seu peso é estimado entre 8 e 9 toneladas, rivalizando diretamente em tamanho com o Carcharodontossauro.
Em sexto lugar, nós temos o maior predador semiaquático da África, o espinossauro. Ele pertenceu à ordem dos terópodes e à família Spinosauridae, sendo o maior dinossauro carnívoro que já existiu e o maior membro da sua família. Ele viveu durante o Albiano e Cenomaniano, de 105 a 94 milhões de anos atrás, no norte da África. Esse superpredador chegaria até os 15 metros de comprimento. Estimativas recentes apontam em até 16 metros de comprimento e um peso máximo de 8 toneladas. Porém, ele não possui uma boa massa muscular. Porém, ele compensava isso sendo bastante ágil em terra firme e bastante veloz na água, né? Que era o ambiente que ele habitava normalmente. Em quinto lugar, nós temos o Xantogossauro, que foi o maior dinossauro não saurópode que já existiu. Ele pertenceu à ordem dos ornitópodes e à família dos hadrossauros, sendo um dos maiores herbívoros de seu tempo. Ele viveu durante as épocas Campaniana e Massutiana, de 83 até 66 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Esse gigante herbívoro chegaria até impressionantes 17 metros de comprimento, porém algumas médias estimam um tamanho de 15 metros, e seu peso é estimado entre 15 e 20 toneladas, segundo as maiores estimativas, sendo maior do que qualquer predador da região. Em quarto lugar, nós temos o Brutaquiossauro, que foi um dos maiores saurópodes que já existiram. Ele pertenceu à ordem dos saurópodes e à família dos titanossauros. Esse gigante saurópode viveu no planeta durante o Massutiano, há 70 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Esse gigante saurópode, segundo os estudos, poderia chegar até os 34 metros de comprimento e pesar 50 toneladas, embora alguns outros estudos indicam que ele poderia ser ainda maior, podendo ultrapassar os 40 metros e passar das 100 toneladas. Porém, nunca foi confirmado e a gente nem tem certeza disso. Em terceiro lugar, entra o Supersauro, que foi um dos maiores saurópodes que já existiram. Ele pertenceu à ordem dos saurópodes e à família dos diplodocus. Ele foi um dos maiores dinossauros herbívoros da história. Ele viveu durante o período Jurássico, na época Quimerindiagiana, há 153 milhões de anos atrás. Segundo os estudos, esse gigante chegaria até os 34 metros de comprimento e 52 toneladas, possuindo uma ótima massa muscular. Em segundo lugar, entra o Pataguatitã, que foi um dos maiores saurópodes que já existiram. Ele pertence à ordem dos saurópodes, é óbvio, mas sabe, e à família dos titanosaurídeos. Ele foi um dos maiores herbívoros da história. Ele viveu durante o período Cretáceo, durante a época Cenomaniana, de 100 até 95 milhões de anos atrás, na região onde hoje fica localizada a Patagônia Argentina. Segundo os estudos, esse hiperherbívoro chegaria até os 38 metros de comprimento e pesaria de 50 a 70 toneladas. E ainda alguns estudos dizem que ele poderia ultrapassar esse tamanho. E o pior é que é viável isso, porém alguns estudos mais confiáveis afirmam esse tamanho que eu falei. E em primeiro lugar, ocupando o posto de maior dinossauro que já existiu, entra o Argentinossauro, que foi o maior dinossauro saurópode que já existiu. Ele pertence à ordem dos saurópodes, é óbvio. Também nessa saurópode para competir com esses bichos aqui, até porque eles são saurópodes. E a família dos titanossauros. Ele foi o maior animal herbívoro terrestre que já viveu na história do nosso planeta. Ele viveu durante o período Cretáceo, na época Cenomaniana, de 96 até 92 milhões de anos atrás. Esse gigante saurópode, segundo os estudos, chegaria a um tamanho de até 36 metros de comprimento e pesaria de 60 a 80 toneladas. Uma boa massa muscular, uma massa muscular excelente.
Alguns estudos colocam tamanhos acima do que esse que eu citei. Alguns estudos colocam ali os 40 metros de comprimento e 100 toneladas. E até é viável que isso fosse verdade. Porém, os estudos mais confiáveis e as fontes científicas afirmam esse tamanho que eu disse. E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu mais trabalho que eu tive. A informação até que não foi muito difícil de achar, não. Mas o roteiro foi chatinho de montar. Esse foi o vídeo e falou!